Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje eu vou fazer uma super aula aqui no canal que fala sobre consulta prévia. Eu vou ensinar para vocês como identificar a diferença entre a área que tem na matrícula, a área existente no local do terreno e identificar também o potencial construtivo do terreno de acordo com a consulta prévia. Bora acompanhar então. Turma, o negócio aqui é o seguinte, como é que a gente sabe o que dá para construir no terreno? Tá? A gente precisa entender Primeiro, a gente precisa ter a matrícula na mão, porque aqui a gente tem dois documentos, né? É a matrícula e a consulta prévia. A consulta prévia é emitida pela prefeitura. E a consulta prévia, ela tá com os parâmetros urbanísticos do plano diretor. A matrícula, ela vai dar pra gente a medida exata do terreno, do que tem na matrícula, do que tem na escritura. A consulta prévia vai dizer pra gente qual o tamanho das ruas, o tamanho ideal das ruas, ou o tamanho projetado das ruas, e aí o que dá para construir efetivamente, quais os recursos que tem que deixar, certo? Tem alguns pontos que a gente precisa ter de atenção, que não é só o documento aqui. A gente precisa entender lá no local, para daí sim dizer, quanto que a gente vai conseguir construir, tá? O primeiro ponto é conferir a medida. O ideal é que a gente faça um trabalho de topografia. A gente não, né? Que contrate um engenheiro agrimensor e que faça um trabalho de topografia. Mas, nem sempre isso é possível na velocidade que a gente precisa. Então, para a gente estimar o que dá para construir, tá? A gente pode pegar uma trena, ir lá no terreno, principalmente nesse terreno aqui, que já tem muro dos dois lados. Então, a gente consegue conferir a medida de testado dele. Que aqui na consulta prévia diz que é 13 com 15, só que na matrícula está dizendo que é 13 com 33 na frente e 13 com 32 nos fundos. Então, de um para o outro já tem diferença. Tá? Então, é importante a gente entender lá se realmente tem isso, se tem mais, se tem menos. Com uma trena a gente consegue descobrir. Além disso, o terreno tem duas frentes, certo? Ele faz frente para duas ruas. Então, passa uma rua na frente do terreno e outra rua nos fundos, certo? O que é importante nesse caso aqui entender? O que é conferir o tamanho da rua? A gente vai olhar aqui, a rua está aí de Botelho. Aqui na consulta prévia diz que a rua tem uma largura de 12 metros, certo? A rua Antônio Verino dos Santos. Aqui na consulta prévia diz que a rua tem uma largura de 15 metros. Como é que a gente tem que fazer para conferir o tamanho da rua, lá em loco? A gente tem que ir lá no local, esticar a trena de meio fio a meio fio, certo? Achar o centro da rua, em loco, a caixa da rua tem 5 metros. Então o centro dela é 2,5 metros, certo? Do centro, vamos colocar aqui essa rua de 15 metros aqui, certo? Do centro da rua, a gente precisa puxar 7,5 metros para identificar até onde vai a rua. E a rua não é só a caixa, né? A rua é a caixa da rua mais a calçada, mais o passeio, entendeu? Isso faz tudo parte da rua, que é mais ou menos isso aqui, né? A gente tem a rua aqui, certo? E aqui a calçada. Aqui calçada. Então, se aqui tiver 5 metros, tá? A gente vai pegar do meio da rua, vai 2,5 metros aqui, daqui até no início do terreno tem que ter 5 metros, certo? Que daí vai dar esses 15 metros aqui tá? O que eu estou querendo dizer nesse sentido aqui? Como é um bairro antigo ali, tá? Normalmente o que está lá em loco não representa o que está aqui. Normalmente lá está menor a caixa da rua e as calçadas. Então vai avançar um pouco em cima
do terreno aquilo que ainda é rua, sabe? Então é importante a gente identificar isso lá, para daí fazer essa conta do que realmente pode construir em cima, tá? Então, o terreno aqui diz que ele tem 27,86 de fundos, certo? Na consulta prévia, e na matrícula ele diz que tem 27,86. A gente vai medir a profundidade dele lá no local, deu 27,86. Mas quando a gente foi conferir essa medida da rua, tá, ele avançou 3 metros aqui em cima do terreno. Então, esses 3 metros não é mais terreno. Mesmo que esteja na matrícula, isso já faz parte do alargamento de rua, certo? E aí, a gente, como lá é um terreno que tem aqui, e aqui tem outra rua, certo? A gente tem que fazer isso nas duas ruas, para entender se a gente não perde área dos dois lados. Esse é um ponto para a gente identificar o que realmente tem de área livre do terreno lá no local. Se os afastamentos das ruas não invadiram, se o tamanho da rua não invadiu o terreno. Isso é comum de acontecer e a gente precisa se atentar. Outro detalhe importante, isso acontece bastante também, ou melhor, a gente precisa se atentar mais ainda em terrenos de esquina. Por quê? Terreno de esquina é o seguinte, ainda mais quando ele não é construído, certo? Vamos desenhar uma esquina aí. Porque vamos imaginar que aqui tem outro terreno e por aí vai, certo? À medida que o pessoal vai construindo, tá, essas extremas elas podem ir modificando de local, em loco, certo? E quando o terreno da esquina é o último a ser construído, normalmente ele perde área. Porque o lado meio avança um pouquinho para um lado, o outro mais um pouquinho, e vai acontecendo e ninguém vai conferindo. Tá? Quando chega aqui no final, opa, cadê o restante do terreno? Certo? É comum de acontecer. Tá? Não é certo, mas é comum. Então, é uma das coisas que a gente precisa entender também. Agora, vamos considerar que nessa área aqui não tem perda para as ruas, e aí a gente vai conseguir entender o que dá para construir. O que a gente precisa saber primeiro, né, para entender o que dá para construir? Aqui fala em ZR12, zona residencial, 1 ou 2 pavimentos, certo? De 1 a 2 pavimentos. Então aqui já está bem claro que é uma zona residencial. Tem alguns tipos de atividade comercial que não são permitidas aqui, tá? Ali, como é uma região consolidada com alguns tipos de comércio, vale uma consulta lá no setor de planejamento da prefeitura para entender se dá para fugir um pouco dessa regra em função disso, certo? Mas a princípio teria que ler o Código de Obras para entender o que tipo de atividade permite além do residencial nesse local, certo? Esse é um ponto. Aí aqui na consulta prévia fala em índice de aproveitamento. O índice de aproveitamento nada mais é do que pegar a área do terreno que está na matrícula e multiplicar por esse número que está aqui. Então, o índice de aproveitamento básico é 1. Tá? Então, tu pode construir no terreno a mesma área dele. Então, se é 373 metros, tu pode construir 373 metros quadrados, certo? Isso de área global, certo? Não quer dizer que tu pode construir no terreno inteiro, tá? Tu pode construir até 373. Aí, o índice máximo aqui é 1,5, aí provavelmente tem que utilizar o instrumento de outorga, tu tem que comprar índice para atingir esse 1,5 m, esse 1,5. A taxa de ocupação do solo, aqui fala em 50%. Aí está um ponto bem crítico de dúvida, sabe? Tu só pode construir no solo, só pode ocupar 50% do solo, certo?
Então, desses 373, só pode fazer no pavimento térreo metade dele. Então, vai dar 373 dividido por 2. Tá? No solo, no pavimento térreo, só pode construir a metade do tamanho do terreno. Nesse caso aqui. Certo? Porque a taxa de ocupação é 50%. Tá? Então, tu constrói metade da área do terreno no primeiro pavimento e o restante pode subir. Aqui fala em taxa de filtração, que é o que tu não pode pavimentar nada. Aqui fala em 25%. Então, 25% da área do terreno, do pavimento térreo, tem que ficar sem lajota, sem concreto, tem que ficar com a terra para poder fazer o papel de infiltração. Número de pavimentos. Tá? Então, aqui fala em 2 pavimentos, certo? E aí aqui vem para uma questão que é a questão dos afastamentos, que é bem importante. Tá? Falar de recuo frontal de 4 metros, certo? E os laterais de H sobre 4, com no mínimo 1,5 metro de afastamento, certo? Então, vamos colocar aqui de novo. Aqui é a rua, o terreno e a outra rua, certo? Nessa frente, a gente precisa deixar 4 metros, que aqui é a rua Antônio Verino. E aqui é a rua Ataíde. Certo? Como o terreno faz frente para 2 ruas, nas 2 frentes a gente precisa deixar 4 metros. Certo? Então, nos 4 metros não constrói nada e nos outros 4 metros não constrói nada. Isso aqui é recuo, tá? Não é rua. Tá? Então, se o alargamento de rua entrar no terreno, nós vamos ter... entrou 3 metros aqui no terreno o alargamento de rua. Tem que deixar os 3 metros mais os 4. Entendeu? Então, o afastamento frontal, ele parte da rua, assim, sabe? Se tiver alargamento de rua, ele vai partir de onde acabar o alargamento, tá? Não do que está na matrícula. E até dois pavimentos aqui é 1,5 metro. Aqui e 1,5 metro aqui, certo? O H sobre 4 aqui é progressivo, né? Aqui, como só pode subir 2 pavimentos, H sobre 4. Cada pavimento, normalmente, ele tem 3 metros de pé direito, certo? Então, em 2 pavimentos, a gente tem 6 metros. Tá? 6, que é a altura, né? Que dividido por 4. Quanto é que dá? Dá 1,5 metro. Certo? Que é isso aqui. Se for 9, se for 3 pavimentos, divide 9 por 4, 2,25. Certo? E por aí vai. Então, por isso, quando a gente vai analisar uma consulta prévia para construir prédio, a gente precisa entender muito bem isso aqui, ó. Porque um prédio de 10 pavimentos, ele tem, o H aqui é 30 metros. Tá? Então, divide 30 por 4. Vai dar 7,5, né? Então, tem que ter 7,5 de recuo em cada lado. Então, se o terreno tiver 15 de frente, não dá para construir nada. Tá? Em tese é assim, sabe? Tem algumas mudanças de área para área, sabe? Isso dentro do plano diretor. Tá? Então, nesse caso aqui, sem considerar o alargamento de rua, o terreno aqui ele tem 13,33 de frente, certo? Por 27,86 de fundo. Vamos considerar que essa medida aqui é igual a essa e essa é igual a essa.
Na matrícula aqui ela tem algumas diferençazinhas, assim, mas é pouco, tá? Então o que a gente precisa entender aqui para ver o que dá para, teoricamente, daria para construir no primeiro pavimento, tá? Então aqui nós temos 4 metros de recuo, aqui tem mais 4, certo? De novo, né? Sem considerar o alargamento de rua, tá? Se tiver alargamento de rua, tem que descontar da área do terreno isso aí, certo? Aqui nós temos 1,5 metro de recuo e aqui nós temos mais 1,5 metro de recuo, certo? Então, diminui isso aqui para mim, ó. 10,33. Então aqui nós temos 10,33, certo? 27,86 menos 8, nós temos 19,86. 19,86, certo? Isso aqui é o que a gente pode construir exatamente construir no solo. Eu vou transferir para cá isso aqui, ó. Certo? Então a gente tem ali aqui 10,33 e aqui 19,86. Quanto é que dá isso? Vezes 205,15. Então a gente pode construir no térreo 205,15 metros quadrados nesse terreno, sem considerar o alargamento de rua. Então é basicamente isso aqui, sabe? É os pontos de atenção que a gente precisa entender para quando a gente vai identificar o que dá para construir em cada terreno. Nesse caso em específico, como o imóvel ali tem uma característica comercial que é um pouco diferente do que se fosse os R12, dependendo da atividade que vai se instalar lá, precisa consultar lá na prefeitura antes para ver se pode ou não se instalar, entendeu? Porque a gente pode chegar lá e construir um pavilhão, isso sem dúvida, certo? Mas daqui a pouco vai para lá uma atividade que gera ruído muito alto ou algum tipo de poluente que naquele local não pode ser solto ali no ar, enfim. E aí, na hora que a pessoa for pedir o alvará de instalação da empresa, não vai conseguir. Então isso precisa entender antes de comprar o terreno, de construir e tudo mais, sabe? Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, manda aí.